Meus caros amigos, muito boa tarde, que Jesus nos abençoe. Estamos aqui na tarde de hoje para gravar mais um capítulo do livro Hora Certa. Meu nome é Túlio e nós estamos tratando de estudar esse livro Hora Certa do Emmanuel, né? Da Lavra do Emmanuel, da psicografia do Chico Xavier, que traz mensagens muito importantes para o nosso dia a dia, para a nossa reflexão diária, né? Por isso o canal se chama Reflexões Espiritualistas, por isso mesmo que a gente procura trazer aqui sempre algum conteúdo para vocês que inspire nas reflexões que cada um faça portas adentro dos seus corações, tá bom? Lembrando aí que se gostarem do conteúdo, do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, com os familiares, né? Deixem o seu like aí para que o canal ganhe relevância frente ao YouTube, aos demais canais e possa ser mostrado, né? O YouTube mostre para mais pessoas como sugestão de temas ligados à doutrina espírita e ao espiritualismo, né? E ao Evangelho de Jesus, é claro. Vamos lá então? Nós temos um tema hoje que se chama Tribulação e Trabalho, né? Um tema muito atual, como vocês poderão observar daqui a pouco, né? Então vamos lá, vamos à nossa tarefinha aqui de estudar o capítulo de hoje, capítulo de número 8, Tribulação e Trabalho. Diz o Emmanuel o seguinte: quem se refere à tribulação nem sempre se lembra de que a nossa condição na vida física é a melhor oportunidade que a divina providência nos poderia conceder com vistas ao nosso próprio aperfeiçoamento para a vida superior. Então aqui ele está falando para aqueles, né, que já compreendem que a vida não termina no túmulo, que a vida continua e que dentro desse corpo de carne e osso nós temos um espírito que é eterno. E esse espírito está em progresso, está em vias de evolução. Então, o que ele está falando é assim que muitas vezes, quando nós estamos transportando o carro físico aqui, né? Nosso corpo de matéria aqui, muitas vezes nós não percebemos que as condições que foram ofertadas para nós na presente existência, na presente encarnação, são as melhores que Deus nos poderia conceder com vistas ao nosso próprio aperfeiçoamento para a vida superior. Então ele está falando aqui não para o corpo de carne, mas está falando para o Espírito Eterno. Ele está falando das coisas que nos concedeu a Divina Providência, que serão úteis para a nossa vida eterna, para o nosso espírito eterno, e não para esta única existência, tá certo? Então é importante entender logo de início que toda a mensagem aqui está se refletindo, ou procurando refletir-se na vida imortal, na vida do Espírito eterno que todos nós temos dentro de nós, que já vivemos inúmeras encarnações, milhares de encarnações, e viveremos outras tantas quantas forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento moral. Mas a atual existência é o melhor que a Divina Providência nos poderia conceder. Então tem gente que pergunta: mas eu nasci no lar certo? Será que eu nasci na família correta? Por que meu pai e minha mãe não são assim assado? Não, porque tudo isso foi planejado lá no mundo espiritual e nada é por acaso. Você está na família certa, com as pessoas certas, com os amigos certos, com os parentes certos, com os colegas de convivência social certos, que são aqueles com os quais você necessita fazer alguns ajustes, seja pelo amor, seja para consertar algum erro, enfim, é onde a Divina Providência te situou
e é onde nós devemos procurar fazer o nosso melhor, né? Então ele continua dizendo assim: sonhas com a vitória do bem, que é muito legal, né? E com a luz do bem nos corações, também é bem legal. Mas, né, ele diz, por vezes te perdes em projetos fantasiosos para atingir a concretização dos teus melhores ideais. Então, está dizendo o quê? Né? Às vezes a gente tem um ideal e a gente torna ele fantasioso demais, ou grande demais, ou extensivo demais, e não faz o menor, aquilo que está no nosso alcance. Né? Então, aquilo que está no nosso alcance é o que dá para fazer, então façamos aquilo. Não adianta fazer um plano mirabolante e depois esse plano ser difícil ou quase impossível de ser concretizado. É isso que o Emmanuel está dizendo. Tomemos cuidado em não elaborar planos exageradamente ambiciosos, porque depois a gente não faz nem o bom, né? Fica querendo fazer o ótimo, o super ótimo, e não faz o bom. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Não se perder no caminho na hora da realização desses planos que a gente já de algum modo planejou lá atrás na vida espiritual, mas não fazê-los deles uma coisa impossível de realizar e a gente se perder no caminho, né? Bom, ele continua: estacas, né, quer dizer, paras, no entanto, à frente da carência, da dificuldade, da incompreensão e do obstáculo, recolhendo-te em muitas ocasiões ao medo e à inutilidade. Então, às vezes a gente faz esse plano e aparecem obstáculos. Está falando para nós, hein? Aparecem obstáculos, carências, né? Dificuldades, incompreensões em pessoas próximas ou queridas da nossa família, né? E aquilo paralisa a gente, né? Torna-se então um projeto adiado por medo ou inutilidade, porque a gente não consegue vencer então essas carências, essas dificuldades, esses obstáculos que aparecem naturalmente na vida de todos nós. Aqui é importante, né, a gente fazer um parênteses, lembrar, nós estamos na doutrina espírita. Sabemos que em torno de nós tem espíritos que nos amam, que nos querem bem e querem o nosso progresso. No entanto, também tem espíritos que querem permanecer na posição onde eles estão. Não que eles sejam necessariamente maus, né? Mas eles têm às vezes preguiça de avançar. Então esses aí não nos ajudam. Então criam dificuldades, empecilhos, né? Na hora que você está saindo para ir para fazer um trabalho no campo do bem, aparece uma criança chorando. Então essas coisas assim são esses obstáculos naturais. A gente tem que orar, pedir a Deus que nos oriente, né? Porque não dá para fazer uma fórmula aqui para dizer para vocês o que é certo, o que é errado. Mas o importante é perseverar, continuar, né? Então ele diz assim, continuando, né? Toda sombra da tribulação, porém, se desfará ao calor do trabalho a que te dediques na seara do bem. Então todas essas coisas chegarão um momento que passarão, se você perseverar no trabalho na seara do bem. Seja qual for o trabalho na seara do bem, não importa qual seja, você vai escolher em função das tuas habilidades, dos teus desejos, da sua vontade. Poderá ser ajudando num lar de velhos, num lar de crianças, numa casa de assistência social de famílias carentes, numa casa de crianças excepcionais, né? Visitando hospitais, visitando presos, ajudando nas tarefas domésticas. Isso também é trabalho na seara do bem. Ajudar a mamãe e o papai, né? Às vezes eu falo sempre, uma mãezinha que está lá numa casa pobre, cuidando às vezes de um filho paralítico. É um espírito superior que está ali fazendo um trabalho que foi endereçado por Deus.
tá certo? Ela está fazendo caridade, ela está na seara do bem, porque ela está cuidando de uma pessoa que não teria como ser cuidada sozinha, né? Então está dando amor, está dando carinho, está dando alimentação, banho, e isso às vezes duram décadas, né? Muitos anos. É trabalho no campo do bem? Sem sombra de dúvida. Ela não precisa sair dali para fazer um trabalho assistencial, já está fazendo, né? Então a gente às vezes confunde trabalho no campo do bem simplesmente com trabalho em alguma obra assistencial. Não, trabalho no campo do bem é onde a gente estiver, onde nós estivermos situados. Às vezes estamos no meio de uma família difícil, que a maior virtude que a gente tem que ter é a paciência. Então cultivar a paciência é trabalhar na seara do bem, tá certo? Então ele fala assim, o Emmanuel: argumentarás que o problema quase sempre é a questão do pouco de que dispões no mundo para alcançar o que desejas. Mas olha o que ele diz. Faça-se, no entanto, em nós o espírito de aceitação, e o trabalho gradativamente nos confiará os recursos de que carecemos para servir. Então, o trabalho vai trazer junto dele as possibilidades que nós precisamos para aquele mesmo trabalho. Porque são tão poucas as pessoas que estão disponíveis ao trabalho no bem, que quando aparece uma pessoa, acorrem centenas, dezenas de espíritos superiores querendo ajudar aquela criatura. Então, os recursos aparecerão. Eu me lembro, logo no início da mediunidade do Chico, que quando ele estava orando, devia ter 17, 18 anos, orando no quarto dele, e apareceu um espírito iluminado de uma senhora que havia sido uma rainha de Portugal, rainha de Aragão, mas que na sua última existência era a ministra veneranda do nosso lar. Mas o Chico não sabia de nada disso. Então ela falou para o Chico: Chico, nós contamos com você para o trabalho assistencial aos pobres. Aí ele, naquela ingenuidade pura dele, falou: mas eu não tenho pão nem para minha família, né? Como é que eu vou conseguir ajudar mais ainda os pobres, né? Ela falou para ele: não se preocupe, os recursos virão, basta você se dedicar ao livro, que aparecerão os recursos através dos amigos e dos recursos que aparecerão com a venda dos livros, que não são seus, mas que poderão ser distribuídos aos pobres. Então, foi uma visita importantíssima que ele recebeu no início da mediunidade dele, dizendo que ele sim poderia fazer, mesmo sendo pobre. E era nada mais, nada menos do que a ministra veneranda do nosso lar, uma das poucas ministras lá do nosso lar, fora o governador, que já tinha nas esferas celestes se encontrado com Cristo. Leiam o livro Nosso Lar, vocês vão gostar. Então o Emmanuel diz assim: se não possuis apoio suficiente em matéria amoedada, ou seja, não tem dinheiro, para colaborar na beneficência, trazes contigo a possibilidade de transmitir aos companheiros o bom ânimo e o otimismo de que se mostrem necessitados para o desdobramento das boas obras. Então, se a gente não tiver nada na vida, gente, nós ainda temos a possibilidade de transmitir às pessoas bom ânimo e otimismo, que muitas vezes é tudo que falta para uma pessoa. Às vezes a pessoa está desanimada, pensando em suicídio, pensando em abandonar a família, pensando em abandonar a mulher, o marido, a família, os filhos, e aparece alguém de boa vontade para conversar com aquela pessoa e transmite para aquela criatura um pouco de bom ânimo, um pouco de otimismo, um pouco de esperança, e aquilo serve de energia, de recursos para aquela criatura prosseguir a caminhada que lhe compete, né? Então, sempre a gente vai poder ajudar, sempre, sempre. Se nada mais nós tivermos que fazer, ainda resta a prece por alguém, né? Que já é muito. Bom, então ele fala assim, dá alguns exemplos, né?
Se não contas com a equipe familiar que aspirarias para atingir os fins que te propões, tens a família maior da comunidade, em geral, na qual sobram os necessitados de paz e consolação, aos quais poderás estender a tua mensagem de esperança. Né? Então tem gente que às vezes sonha em fazer um trabalho no bem e ser acompanhado pela esposa, pelo esposo. Isso é muito bonito até, né? Ter essa aspiração, esse desejo, né? Ou pelos filhos, ou vice-versa, né? Os filhos querem que os pais acompanhem, mas nem sempre aquelas pessoas que convivem conosco, né? Isso a gente tem que compreender e aceitar, não estão no mesmo nível de evolução no presente momento que nós. Então eles pode ser que não queiram agora esse tipo de tarefa. Então ninguém vai violentar essas pessoas, como Deus tampouco violenta a nós outros, nos obrigando a fazer qualquer coisa. Nós temos que ter a nossa vontade, o nosso desejo, né? E essas criaturas também. Mas existem na nossa comunidade centenas, por que não dizer milhares de outras pessoas que querem fazer esse tipo de trabalho, né? Que ele chamou de a família maior, e na qual, além de tudo, sobram pessoas necessitadas de paz e consolação, que é o que nós acabamos de falar, aos quais poderás estender a tua mensagem de esperança. Então, a tua mensagem de esperança tem milhares de pessoas querendo recebê-la. Basta você querer. Né? E o Emmanuel continua, em qualquer parte, então aqui é importante, em qualquer parte, não uma parte particular, não um lugar particular, em qualquer parte onde te consagres ao trabalho, consegues esquecer ou liquidar a tribulação para que obtenhas os maiores valores da vida, capacitando-te para distribuir tranquilidade e coragem, alegria e renovação aos que te cercam. Então é no trabalho que nós adquirimos força, coragem, iluminação interior, para quê? Para também transmitir àqueles que convivem conosco, os nossos familiares, aqueles que nos cercam, né? Os nossos amigos, tranquilidade, coragem, alegria, renovação, mas não por força das nossas palavras, por força do nosso exemplo. Nós já disse o filósofo, né? As palavras convencem, mas os exemplos arrebatam. Né? Então os exemplos são importantíssimos, né? Tem aí toda a história, leiam a biografia do Chico Xavier e vocês vão entender que acima de um grande médium, ele foi um grande cristão e exercitou dia após dia né, as lições do Evangelho na sua própria vida. Né? Isso é muito importante. Então, finalizando, ele diz o seguinte, em suma, usa hoje o pouco que mantens na obscuridade, aquilo que você tem com você, em tuas mãos, cedendo o melhor de ti em auxílio aos outros. E desde que perseveres, aqui é importante, né? Não pode ser uma coisa assim, hoje ou ano que vem só, não. E desde que perseveres, trabalhando e servindo, é possível que os teus caminhos em futuro próximo se destaquem, irradiando socorro e alegria, paz e luz. Não é muito lindo, gente? Se eu perguntar aqui para vocês querem ser felizes? Todos 100% responderão para mim que sim. Então, qual o caminho da felicidade? O trabalho no campo do bem. Está aqui ele dito pelo Emmanuel. Desde que perseveres, trabalhando e servindo, é possível que os teus caminhos, está falando do futuro agora, em futuro próximo, se destaquem, irradiando socorro e alegria, paz no coração e luz interior. Né? Então é isso, gente. A lição é muito maravilhosa, um pouquinho maior do que as demais, mas nós tínhamos que ir até o fim para completar o raciocínio e deixar essa mensagem de esperança,
de coragem, de paz e de amor no coração de todos vocês, tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. E não se esqueçam de divulgar o nosso vídeo, o nosso canal Reflexões Espiritualistas, para que ele possa ser visto por mais e mais pessoas. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos aí.